Boa noite. Vamos falar sobre finanças públicas. Antes da gente explicar o contexto de finanças públicas, vamos entender primeiro o que é finança. Finança é o estudo da circulação do dinheiro. Este ramo da economia trata de analisar a obtenção, a gestão e a administração de fundos. O público quer dizer o que é comum a toda a sociedade ou o que é do conhecimento geral, ou seja, finanças públicas são compostas pela política que instrumenta o gasto público e os impostos, e dessa relação que vai depender a estabilidade econômica do país. A forma como o governo intervém na economia, seja ela obtendo recursos, fazendo a sua gestão administrativa, os gastos, exercendo regulação sobre as atividades econômicas, como fiscal, monetária e produzindo bens e serviços de forma a satisfazer a necessidade coletiva. Isso quer dizer o que é finanças públicas. Ou seja, finança pública é a forma como o governo ele arrecada recursos para o Estado, através dos tributos e impostos, e depois como ele administra esses recursos, distribuindo e pagando suas dívidas. As finanças públicas, ela funciona mais ou menos como a nossa vida financeira particular, Da mesma forma que a gente administra os nossos recursos na nossa vida particular financeira, da mesma forma no órgão público, no governo, no Estado. Então, da mesma forma que existe na vida pessoal, no governo, no caso eu sou o governo, eu arrecado, uma receita através do meu trabalho, eu consigo arrecadar uma receita. Depois disso, eu vou distribuir esses recursos de forma que eu possa pagar todos os meus deveres aos meus credores. E aí, diante disso, eu vou saber se no final eu vou ter um déficit, quando o que eu gasto é maior do que eu arrecado, ou se eu vou ter um superávit, que é quando eu gasto menos do que eu arrecado. Então, se eu tenho um déficit, eu tenho um aumento da dívida pública, porque eu gastei mais do que eu arrecadei. E se eu tenho um superávit, eu vou ter uma poupança pública, porque no caso eu gastei menos do que eu arrecadei, então sobra algum valor no cofre público. A finança pública ela tem como um dos seus principais objetivos um orçamento público sustentável ao longo do tempo. Ou seja, ele não deve gerar uma dívida pública que, a longo prazo, fosse, por exemplo, o aumento dos impostos, a redução do benefício ao povo, ao cidadão. A finança pública, ela engloba 4 elementos que estão intimamente ligados. São eles a receita pública, o orçamento público, despesa pública e o crédito público. O Estado, na realização da atividade financeira, ele tem como objetivo obter os recursos, as receitas públicas, para despendê-la, as despesas públicas na aplicação de seus fins. Além disso, também, nem sempre os recursos obtidos são suficientes para pagar as dívidas, os deveres. Por isso, o Estado ele precisa criar créditos públicos para que os mesmos sejam capazes de atender todos os dispêndios. E, por fim, todas essas atividades devem ser gerenciadas no orçamento público. A respeito do sistema tributário. Todos nós brasileiros, nós pagamos tributos e provavelmente ninguém ou a maioria não gosta, de pagar. Existe tributo em tudo que fazemos e consumimos, em toda parte, desde o consumo da energia elétrica, compra de roupa, no alimento, no veículo, em praticamente quase tudo que a gente possa ter, comprar, adquirir, vender ou consumir. E o conjunto de regras destinada a regular a instituição, a cobrança, a arrecadação e a partilha desses tributos dá seu nome de Sistema Tributário Nacional, Os decretos devem ser produzidos e aplicados conforme a lei ordinária e complementar. Isso quer dizer que para cobrar tributos dos seus cidadãos, os governantes, eles precisam seguir um conjunto de diretrizes que precisam ser respeitados pelo poder público, Então, não é simplesmente chegar e criar um novo tributo, uma nova cobrança, um novo imposto.
O sistema tributário nacional brasileiro, ele é um dos mais complexos do mundo, né? Sua estrutura é mundialmente conhecida por ser extensa e complicada, tanto na criação dos tributos como na sua carga tributária. O funcionamento do sistema tributário, ele é pautado no recolhimento de tributos com o objetivo de financiar as atividades do Estado, como a melhoria nos serviços prestados à população, investimento em infraestrutura, pagamentos dos salários dos servidores. Esses tributos podem ser cobrados diretamente ou indiretamente pelo Estado. Então, a gente vai agora sobre a definição de tributos, né? O que é tributo? Nem tudo que o cidadão ele é obrigado a pagar ao governo pode tecnicamente ser chamado de tributo, né? Uma multa de trânsito, por exemplo, não tem natureza tributária. Existem 3 características que devem ser seguidas para que eles se enquadrem na questão de ser tributo, né? Da nossa tributação brasileira. São elas a compulsoriedade, a natureza pecuniária e não constituir uma punição pela produção de ato proibido. Ou seja, o tributo ele é sempre obrigatório em dinheiro a ser pago, né, ao governo e não tem uma punição por nada indevido que o contribuinte tenha feito. Existem 3 tipos de tributo no Brasil. Cada um é destinado para diferentes áreas de utilização. São eles os impostos, que são cobrados em decorrência de fato do contribuinte, que indique alguma forma de propriedade ou riqueza alheia a qualquer atividade estatal. Exemplo, né? Auferir renda, você recebeu um dinheiro durante um período, né? Gera um imposto de renda, você tem que declarar o imposto de renda no final do ano, né? Do período. Praticar operação relativa a mercado, que é o ICMS, né? Ser proprietário de um imóvel, o fato gerador, que é o imóvel, gera, você é o contribuinte, né? Você tem que pagar o IPTU. O imposto ele é cobrado a partir de um fato gerador, né? E incide basicamente sobre o patrimônio. Ele é cobrado a partir de uma base de cálculo, né? Tem uma alíquota específica e ele não depende de uma contraprestação do Estado, ou seja, ele não necessariamente precisa devolver algo para o contribuinte para poder gerar o fato, né? O fato gerador. As taxas são tributos em que há uma contraprestação do Estado, ou seja, elas são pagas quando o contribuinte ele utiliza algum serviço público, por exemplo, a taxa de iluminação pública, a taxa de limpeza, de expedição de documento, né? A base de cálculo para cobranças da taxa não tem relação com a realidade de contribuinte, como no imposto, mas com o custo do seu serviço prestado pelo governo. Já as contribuições de melhorias, elas podem ser cobradas pelo ente público em decorrência de obras públicas que valorizem o imóvel do contribuinte, né? Dependendo do caso, precisa de documento comprobatório de que a obra, de fato, né, vai trazer resultados de melhoria que justifiquem essa cobrança do tributo. Um exemplo é a construção de uma ponte, de uma praça, né? Além desses 3 tributos anteriores, que são os principais, a Constituição Federal ainda trata de mais 2 espécies de tributos, que são eles as contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Quem que pode instituir esses tributos, né? No Brasil, os tributos podem ser instituídos e cobrados por qualquer dos níveis do governo, né? União, Estado, Distrito, federais e municipais. Todos eles têm competência para criar tributos, né? A Constituição Federal, ela dá esse poder, mas também ela estabelece os limites que devem ser respeitados, né? Então, existem regras, diretrizes para a criação desses novos impostos, implementação, cobrança, né? Não é simplesmente do nada. Vamos falar sobre princípios teóricos de um sistema tributário. O ramo do direito tributário, ele regula a arrecadação dos tributos pelo Estado, né? Ou seja, a relação entre o fisco, sujeito ativo, e o contribuinte ou responsável, né? Sujeito passivo. Os tributos são um dos principais instrumentos para a concessão do objetivo político, econômico e sociais do Estado. Por isso, o princípio do direito tributário são muito importantes em alguns aspectos.
São eles equilibrar interesses do Estado e do cidadão, né? O interesse do poder público na arrecadação dos tributos, de recolher os tributos, e do cidadão como obtendo os seus benefícios de volta após o pagamento dos tributos, dos impostos. Porque com isso o cidadão ele deve ter resguardado os seus direitos fundamentais, né? Como saúde, educação, segurança, moradia. Nós podemos trazer 6 princípios do direito tributário, né? São eles: o princípio da legalidade, que afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? A legalidade tributária impõe que somente uma lei em sentido estrito poderá criar ou aumentar tributos, né? O princípio da isonomia é uma base do regime democrático, também está presente na ordem tributária. Ela impede o tratamento desigual entre o contribuinte que se encontra em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, o princípio da isonomia, ela traz sobre a questão do tratamento igual, né? Para não ter o tratamento desigual entre os contribuintes. O princípio da irretroatividade, no princípio da irretroatividade, veda que as leis possam atingir fatos já realizados, né? Para que o cidadão possa planejar seu futuro com a certeza da solidez do seu passado. Frutos dessa vedação, nenhuma norma que houver instituído ou aumentado determinado tributo pode retroagir a fatos geradores anteriores ao início de sua vigência. O princípio da anterioridade nenhuma espécie tributária pode ser cobrada no mesmo exercício financeiro em que foi criada ou aumentada. Um tributo criado ou que sofreu uma majoração em um exercício financeiro que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, né? Apenas pode começar a ser cobrada no outro exercício financeiro, ou seja, no ano seguinte à sua instituição, ou majoração, né? O princípio da anterioridade tem a finalidade de garantir certos lapsos temporal para que o cidadão possa adequar suas condutas de formas a sofrerem uma menor incidência da obrigação tributária instituída ou majorada. O princípio de não confisco, tendo em vista o direito da propriedade e da liberdade, a Constituição prevê expressamente que os tributos não sejam utilizados com efeito confiscatório, né? A capacidade contributiva. Na Constituição Federal prevê no artigo 145 que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a Classificação dos tributos. Não há uma exigência jurídica com lógicas matemáticas para se classificar os tributos. Existem diversas maneiras de se fazer isso, são critérios normalmente arbitrários de diversos autores em que cada um busca alcançar determinado objetivo. As classificações que veremos, então, são as mais recorrentes em provas. Os tributos podem ser reais ou pessoais. Os tributos reais têm como base o valor da coisa, do bem, do objeto. A venda de um produto, a propriedade de um imóvel ou de um veículo.
Não levam em conta aspectos pessoais, são tributos reais. Vamos imaginar duas pessoas com carros idênticos, mesmo modelo, mesmo ano e que morem no mesmo estado. Em regra, o valor do IPVA será o mesmo, independentemente de suas características individuais. Já os tributos pessoais são subjetivos, tomam como base a conduta do indivíduo, da pessoa, tem sujeito envolvido. O imposto de renda sobre o fruto do trabalho, dos rendimentos, é personalizada. Duas pessoas com o mesmo salário podem pagar tributos diferentes de acordo com sua capacidade econômica, quantidade de dependentes e despesas. Os tributos podem ser diretos ou indiretos. Os tributos indiretos permitem a repercussão. Permitem que o seu encargo monetário seja repassado a uma pessoa diferente da definida em lei como sujeito passivo. Quando você compra um produto na loja, incide o ICMS. A loja tem que recolher o imposto, mas ela embute o valor no preço do produto. Quem realmente sofre o impacto financeiro é você, o contribuinte de fato. O comerciante é o contribuinte de direito, aquele que recolhe o tributo. Mas quem suporta o ônus da carga tributária é o contribuinte de fato. O consumidor é quem realmente sofre o impacto financeiro, já que o valor do tributo está embutido no preço final. Sob o ponto de vista econômico, esse repasse pode ser observado em quase todo tributo, mas são indiretos os tributos que têm previsão para esse repasse, como ICMS, IPI, ISS e IOF. Já o tributo direto não tem previsão oficial para a transferência do encargo econômico-financeiro, onera diretamente o sujeito passivo, como é o caso do imposto de renda, IPTU, ITR, ITBI, IPVA e ITCMD. Os tributos podem ser vinculados e não vinculados. Aqui, vinculado não se refere ao conceito de tributo, pois vimos que a atividade de cobrança de qualquer tributo é sempre vinculada. Queremos saber agora sobre o destino da arrecadação. Os tributos vinculados têm destinação específica. O produto da arrecadação é destinado para um determinado fim, como as contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social e os empréstimos compulsórios. Já os tributos não vinculados vão para um caixa geral do Tesouro, são destinados a custear atividades gerais. Os impostos, como regra, não podem ter destinações específicas. Uma outra forma de se analisar é quanto à hipótese de incidência. Se há ou não a necessidade do Estado retribuir, realizar alguma atividade específica ao contribuinte para validar a cobrança. Neste caso, os tributos vinculados são contraprestacionais. O Estado dá algo em troca, tem caráter retributivo, dependem de uma ação estatal. São as taxas e as contribuições de melhoria. Para cobrar uma taxa, o Estado precisa exercer o poder de polícia ou disponibilizar um serviço público específico e divisível ao contribuinte. Já no caso de realizar uma obra pública que valorize o imóvel do contribuinte, pode exigir uma contribuição de melhoria. Já os tributos não vinculados têm caráter apenas contributivo. É o caso dos impostos, você paga e vai para um buraco negro. Independem da ação estatal e têm vários apelidos, são contributivos, unilaterais, sem causa ou desvinculados. Os vinculados também têm suas alcunhas, são contraprestacionais, retributivos, bilaterais ou sinalagmáticos. Os tributos podem ser fiscais, extrafiscais e parafiscais. É uma classificação quanto à finalidade dos tributos. Mas a finalidade não é só pegar o nosso dinheiro? E fazem muito bem isso. É a função fiscal, arrecadatória, é o papel principal que os tributos desempenham no sistema econômico e jurídico do nosso país. Tem como objetivo trazer o dinheiro para os cofres públicos. É o caso do imposto de renda, do ICMS, IPVA, ITBI, IPTU, ISS, tem função fiscal. Mas além de arrecadar, alguns tributos possuem uma outra finalidade, uma função extrafiscal.
Tem por objetivo corrigir distorções sociais ou econômicas. Tem um nítido viés regulatório, por vezes intervindo no mercado, estimulando ou desestimulando o consumo. São 4 impostos federais com essa característica: o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o IOF e o IPI. Esses 3 têm eficácia imediata. Aumentou a alíquota, publicou no Diário Oficial, já está valendo. Já o IPI deve obedecer ao princípio da noventena. Tem que aguardar 90 dias da publicação para ter eficácia. Existe também a finalidade parafiscal. A lei que cria o tributo nomeia outra pessoa jurídica para ficar com os recursos arrecadados. É o caso das contribuições corporativas, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, CREA, CRM, CRC, bem como das contribuições para o custeio dos serviços sociais, o chamado Sistema S, SESC, SESI e SENAI. A União instituiu a contribuição, mas os recursos não ficam com ela, vão para essas entidades. Você já sabe que todo o dinheiro que o governo gasta vem dos impostos e outros recolhimentos que fazemos aos cofres públicos. Essa é a razão pela qual cada um de nós precisa acompanhar e ajudar a fiscalizar a despesa pública. Para isso, um bom começo é saber que, para ser executada, qualquer despesa pública precisa estar autorizada ou planejada no orçamento. Se ela não estiver, não poderá ser realizada. Isso mostra a importância de acompanhar a elaboração do orçamento público desde o início. Só assim, poderemos verificar se as necessidades da população foram devidamente atendidas no orçamento. Mas e depois que a despesa está prevista no orçamento? Como se faz para acompanhar se ela foi efetivamente realizada? Aqui há algo muito importante que você precisa saber. Diferente do nosso dia a dia, a despesa pública cumpre algumas etapas. Vamos ver como isso acontece? Imagine uma escola pública. Suponha que o governo tenha decidido reformá-la no próximo ano e que haja R$100 mil previstos para essa obra no orçamento. Isso é considerado o valor autorizado ou planejado. Uma vez incluída a despesa no orçamento, é necessário reservar os recursos para cada etapa da obra, como seu projeto de engenharia, compra de materiais, contratação de mão de obra, etc. No orçamento, essa etapa é a primeira fase da execução da despesa pública, que acontece com a emissão de empenhos no sistema de administração financeira do governo. Isso vale tanto para a União quanto para os estados e os municípios. Com o empenho da despesa, o governo assume o compromisso de contratar e realizar aquele gasto. No nosso exemplo da escola, essa fase acontece quando o governo emite o empenho para contratar a empresa que ganhou a licitação da reforma. Se for o próprio governo quem irá tocar a obra, serão emitidos diversos empenhos para as compras de material e outras contratações diretas. Nesse caso, é importante saber que o conjunto de todos os empenhos emitidos não pode ultrapassar o valor total autorizado para a obra. Assim, quando você ouvir que uma despesa foi empenhada, é porque os recursos já estão comprometidos para o futuro pagamento. Feito o empenho e contratada a obra ou os fornecedores, o próximo passo é receber a obra feita ou os materiais adquiridos, sempre conferindo se eles estão dentro do que foi contratado. O nome dessa fase é liquidação da despesa pública, ou seja, uma despesa é considerada liquidada quando o governo recebe a obra ou os produtos e serviços e atesta que está tudo conforme encomendado. Por isso, falamos que nessa fase a despesa foi de fato executada. Agora vem a terceira e última fase da execução da despesa pública, que é o pagamento. Ou seja, quando os fornecedores e as empresas contratadas pelo governo recebem efetivamente o dinheiro pelo que realizaram. Mas o que acontece quando a obra, os produtos e os serviços contratados não são entregues até o final do ano? Ou são entregues, mas o governo não chega a efetuar o pagamento? Nesse caso, há duas possibilidades. Se o que foi empenhado não foi entregue pelo fornecedor, o governo pode cancelar o empenho da despesa, ou seja, fica 0-0. A segunda opção é prorrogar a execução do empenho para o ano seguinte.
Isso acontece quando a obra, os produtos e os serviços não puderam ser entregues ou foram entregues e não pagos até o final do ano. Nesses casos, a despesa empenhada e não paga até o final do ano é inscrita em uma classificação orçamentária chamada de restos a pagar. Agora, então você já sabe. Para realizar uma despesa pública, é necessário primeiro que essa despesa esteja autorizada ou planejada no orçamento. Em seguida, a execução dessa despesa precisa cumprir 3 etapas: o empenhado ou comprometido, o liquidado ou executado e o pago. E se uma despesa não tiver sido paga até o final do ano, ela poderá ser lançada no orçamento do ano seguinte sob a classificação de restos a pagar.